Sem teto arruma helicóptero quebrado. E o que o dono faz depois é chocante. O barulho começou por volta das 7 da manhã. Um chiado alto, metálico, que fazia vibrar o chão de concreto lá de cima. Quem estava dormindo ali embaixo, enrolado numa jaqueta velha ao lado de uma mochila puída, acordou com aquele som como quem acorda com a voz de alguém que conhece bem de outro tempo. E foi aí que tudo começou. Porque o que aquele homem fez nos minutos seguintes mudou a vida de mais de uma pessoa naquela manhã de terça-feira. Ele ficou parado por um instante, olhou para cima na direção do barulho e os olhos dele reconheceram alguma coisa que a boca ainda não sabia nomear. Subiu pelas escadas de emergência do prédio sem hesitar. 3 andares, 4, 5, até chegar ao heliporto no topo. A fumaça já estava saindo da turbina do helicóptero vermelho quando ele chegou lá. Não pensou, só agiu. Os dedos foram direto à peça, como se o corpo tivesse guardado aquela memória em algum lugar onde nenhuma adversidade conseguiu alcançar. As luvas que tirou da mochila eram velhas, cheias de manchas escuras de trabalhos em outros tempos, mas ainda davam conta do que precisavam. Ele se ajoelhou na lateral do helicóptero, abriu o painel com a ferramenta que carregava como quem carrega um documento e enfiou as mãos na fumaça. Foi quando a porta do elevador do terraço se abriu. O homem que saiu de lá estava com o terno azul marinho já torcido pelo nervosismo, a gravata levemente desalinhada, o celular no ouvido. Parou no segundo que os olhos alcançaram a cena à frente. Fechou a ligação sem nem terminar a frase. Que é isso? Quem deixou você entrar aqui? A voz era tensa, mas havia ali também um espanto genuíno que ele não conseguia esconder. O homem de joelhos nem levantou a cabeça. Seus dreadlocks, longos e escuros, pendiam sobre o motor enquanto ele trabalhava com uma concentração que vinha de dentro. Sua válvula de pressão de óleo está travada. Mais uns 5 minutos assim e o motor ia cozinhar. Segura esse lado aí para mim. Marcos Andrade ficou parado, o celular na mão, olhando para aquele estranho que estava com os braços enterrados no motor do seu helicóptero, como se estivesse no quintal de casa. Eu perguntei quem deixou você entrar aqui. Ninguém. As escadas de emergência não têm cadeado. Segura esse lado, eu falei. Tinha algo na voz daquele homem. Uma calma que não combinava com a situação, com o lugar, com a aparência, os dreadlocks encharcados de suor, a barba por fazer há semanas, a camiseta cinza desgastada com rasgos nos ombros, as calças jeans cobertas de poeira e graxa. Tudo nele dizia que ele não pertencia àquele topo de prédio. Mas as mãos dele dentro do motor diziam outra coisa completamente diferente. Marcos deu 2 passos à frente e segurou o painel, sem saber bem por que estava obedecendo. Talvez porque o helicóptero era o que menos podia dar problema naquela manhã. Tinha uma reunião decisiva do outro lado do estado, um contrato que levou 8 meses para construir e que dependia de ele estar lá pessoalmente. 3 minutos depois, a fumaça parou. O homem fechou o painel, tirou as luvas. Ficou de pé devagar, como quem tem dor nas costas há tempo demais. E aí, Marcos olhou para ele de frente, pela primeira vez de verdade. Um homem com uns 40 anos, corpo forte, olhos escuros com uma profundidade de quem guardou muita coisa dentro. Como você sabia o que estava errado? Robson Santos limpou as mãos na calça e não respondeu imediatamente. Olhou para o horizonte, para os prédios lá embaixo, para o céu que estava abrindo sobre a cidade grande. Trabalhei 12 anos com isso. Marcos ficou em silêncio, esperou. Fui mecânico aeronáutico certificado por 1 década e 2 anos, antes de tudo desandar. Olha, quando eu ouvi essa parte pela primeira vez, precisei ficar parado um tempo antes de continuar, porque tem um peso enorme em dizer, antes de tudo desandar, com aquela calma. É o tipo de frase que uma pessoa só consegue falar assim depois de ter vivido o que tem que viver para chegar do outro lado. Marcos não sabia o que fazer com aquela informação. Chamou o piloto que confirmou. O helicóptero estava em condição de voar. A falha que levaria horas para ser diagnosticada por qualquer mecânico convocado às pressas tinha sido resolvida em minutos por um homem que dormia no estacionamento lá embaixo.
Você tem para onde ir agora? Robson pegou a mochila que tinha deixado no canto do terraço. Tenho que pegar minhas coisas lá embaixo antes que o porteiro decida que são lixo. E foi indo embora. Marcos ficou olhando para as costas largas dele, descendo pelas escadas. E ficou com uma coisa grudada no pensamento que não saiu a manhã toda. O jeito que aquelas mãos sabiam exatamente o que fazer. A reunião foi. O contrato foi assinado. Marcos voltou já no fim da tarde, com aquela pergunta ainda instalada na cabeça, como um inquilino que não paga aluguel, mas também não sai. Pediu para o porteiro do prédio, um senhor chamado Gilberto, se tinha visto o homem que estava no estacionamento. Gilberto não sabia o nome, mas sabia que ele estava ali há uns 3 dias. Dormia quieto, não incomodava ninguém. Aquele que tem as tranças longas no cabelo, né? Foi embora cedo, levou as coisas e foi. Marcos ficou na frente do prédio por um tempo, como se o homem fosse aparecer de algum canto. Não apareceu. Passou uma semana. Marcos estava no escritório da empresa quando Cecília entrou com uma pilha de documentos que precisavam de assinatura. Cecília tinha 67 anos, cabelos brancos presos num coque, óculos de leitura pendurados no pescoço e uma memória que envergonhava gente 30 anos mais nova. Ela era a memória viva daquela empresa. Tinha entrado ali antes mesmo do pai de Marcos. Tinha visto 3 gerações passarem e ainda carregava tudo na cabeça com uma precisão que desconcertava. Ela colocou os documentos na mesa e foi saindo quando Marcos contou o que tinha acontecido no telhado. Descreveu o homem. Cecília parou. Virou devagar. Dreadlocks? Barba? Mãos grandes, cheias de calos? Isso. Sabia tudo sobre o motor. Me disse que trabalhou 12 anos como mecânico aeronáutico. Cecília ficou quieta por um tempo, que Marcos achou estranho. Ela era uma mulher de resposta rápida. Robson. Ela disse o nome baixo, quase para ela mesma. Robson Santos. Marcos endireitou na cadeira. Você conhece ele? Conhecia. Há muitos anos. Ela tirou os óculos do pescoço e foi limpando as lentes com o lenço, um hábito que Marcos já sabia que aparecia quando ela estava organizando os pensamentos antes de falar. Ele foi o melhor mecânico que passou por uma empresa com a qual a gente tinha parceria. Certificação internacional, curso feito em outro estado com bolsa de estudos, 10 anos de ficha impecável. O que aconteceu com ele? Cecília prendeu o ar por um segundo. Ele foi acusado de falsificar um relatório de segurança. Disseram que ele tinha liberado uma aeronave com defeito, sabendo do problema. A empresa cancelou o contrato com a parceira e o Robson perdeu a certificação. Não conseguiu se defender porque as evidências que apareceram eram muito específicas, muito bem montadas. Ele sumiu depois disso. Ninguém mais soube. Marcos ficou olhando para ela. E você acredita que ele fez isso? Cecília colocou os óculos de volta no pescoço com uma lentidão deliberada. Não, nunca acreditei. E posso te dizer que tinha mais uma pessoa que também não acreditava. Ela olhou para Marcos de um jeito que ele não conseguiu desviar. Quem? Ela foi até a porta, colocou a mão na maçaneta e disse sem se virar. Descubra onde o Robson está. E quando descobrir, me avisa antes de fazer qualquer coisa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Marcos não era homem de deixar coisa pela metade. Passou os 2 dias seguintes procurando. Fez perguntas nos abrigos da região, nas igrejas que serviam refeições, nas esquinas onde as pessoas às vezes ficam quando não têm para onde ir. Na tarde do segundo dia, encontrou Robson sentado numa praça a alguns quarteirões do prédio, com a mochila entre as pernas e um pão na mão. Robson levantou os olhos quando viu Marcos se aproximar. Não se moveu. Você foi me procurar. Não era pergunta. Fui. Marcos sentou no banco ao lado, sem cerimônia. Cecília Nogueira me disse quem você é. Alguma coisa passou pelo rosto de Robson. Um endurecimento rápido, como alguém fechando uma porta que tinha começado a abrir sem querer. O que ela te disse?
O suficiente para eu querer ouvir o resto da sua parte. Robson ficou em silêncio por um bom tempo. O pão esfriou na mão. Lá perto, duas crianças corriam atrás de um pombo que não se assustava. Não tem muita coisa para contar. Eu fui acusado de algo que não fiz, não consegui provar e perdi tudo que tinha construído. Simples assim. Não parece simples. Não é, mas é o resumo. Marcos esperou. Aprendeu com o pai que, às vezes, o silêncio faz mais do que qualquer pergunta. Robson olhou para as crianças na praça. Eu tinha uma filha, 8 anos na época. Quando perdi o emprego, perdi a certificação. Não consegui trabalho em lugar nenhum na área porque meu nome estava queimado. A minha ex-mulher foi embora com ela para a casa da família dela em outro estado. Disse que não podia esperar eu me reerguer com uma criança para criar. Ele fez uma pausa. Eu entendi. Não concordei, mas entendi. Minha filha deve ter uns 18 anos agora. Eu não sei o endereço. Deixei de tentar contato quando percebi que ficar aparecendo na vida dela sem ter nada para oferecer só ia fazer mal. Eu precisei respirar fundo aqui. Tem um tipo de dor que a pessoa carrega calada, que é das mais pesadas que existem. E o Robson estava falando daquela dor com uma voz tranquila demais, do jeito de quem já chorou tudo que tinha para chorar e o que sobrou foi só a verdade seca. Marcos ficou quieto por um tempo. O relatório que usaram contra você. Você sabe quem montou? Robson olhou para ele de lado. Tenho uma ideia. Mas ideia não prova nada. Me conta a ideia. O nome que Robson disse devagar naquela praça fez Marcos Andrade sentir o estômago virar. Rafael Meireles. Sócio de Marcos há 6 anos. Homem de confiança do pai de Marcos antes dele. Responsável pela área de contratos e parcerias da empresa. Robson explicou. Na época, havia um grande contrato de manutenção em disputa entre a empresa onde ele trabalhava e uma terceira prestadora. Quem ganhasse ficaria como fornecedor exclusivo por 5 anos. Robson era o principal argumento técnico da empresa dele. A reputação dele era o que inclinava a balança. Quando ele caiu, o contrato foi para outra empresa. E a outra empresa tinha, naquela época, um consultor externo chamado Rafael Meireles. Você tem como provar isso? Marcos perguntou, e a voz estava baixa. Não, nunca tive, por isso fiquei quieto. Marcos ficou de pé, olhou para Robson. Me dá mais 2 dias. Cecília sabia de coisas que Marcos não sabia. Era natural. Ela estava naquela empresa antes dele nascer. Quando Marcos voltou e contou o nome de Rafael, ela não pareceu surpresa. Pareceu aliviada, como alguém que esperou muito tempo por uma conversa que finalmente estava acontecendo. Eu tenho alguma coisa guardada há anos. Ela foi até a sala dela, abriu um armário de arquivo que só ela usava e voltou com uma pasta fina. Quando aquilo aconteceu com o Robson, eu estava fazendo auditoria dos contratos antigos. Encontrei uma inconsistência num e-mail que foi enviado do sistema da empresa parceira. A data não batia com o que estava no relatório. Na época eu levei para a diretoria e me disseram que não era nada, que eu estava vendo coisa. Fiquei com a cópia. Marcos abriu a pasta. Era pouco, mas era suficiente para abrir uma investigação interna séria. Por que você não levou isso para frente sozinha? Cecília tirou os óculos e ficou olhando para ele com aquela firmeza tranquila que só os anos dão. Porque eu era uma funcionária administrativa sem poder de assinatura, Marcos. E porque Rafael Meireles tinha muito mais influência do que eu naquela época. Eu guardei, esperando o dia certo. O dia certo chegou numa reunião de diretoria que Marcos convocou sem avisar o motivo. Rafael entrou na sala com a pasta de sempre, o sorriso de sempre, e encontrou Marcos sentado à cabeceira da mesa com a pasta de Cecília aberta à frente. Não vou descrever tudo o que foi dito naquela sala, mas posso dizer que Rafael Meireles, quando percebeu que as evidências estavam ali na mesa e que Cecília estava sentada no canto com os documentos originais em mãos, passou por 3 fases em menos de 10 minutos: negação, raiva e um silêncio que disse mais do que qualquer palavra. No final, foi ele mesmo quem confirmou. Não porque era honesto, porque percebeu que negar não ia adiantar. Tinha sido ele. O relatório tinha sido forjado com a ajuda de um contato que ele tinha na empresa parceira.
Robson era o obstáculo, e tirar Robson do caminho tinha sido a solução mais fácil que ele encontrou na época. 6 anos depois, numa sala de reunião com ar-condicionado e luz de neon, aquela solução finalmente mostrou o tamanho do estrago que tinha causado. Você já viu o momento em que alguém percebe que não tem mais saída? Tem um silêncio específico que esse momento produz. É diferente de qualquer outro silêncio. Rafael saiu dali com um acordo de rescisão na mão e a certeza de que a história que ele tinha construído ao longo de anos tinha acabado naquela manhã. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Marcos foi pessoalmente encontrar Robson naquela tarde. Levou a pasta com os documentos. Sentou na mesma praça de sempre. Robson leu tudo devagar, linha por linha. Às vezes voltava, releu alguma coisa. Marcos ficou em silêncio do começo ao fim. Quando Robson terminou, ele dobrou os papéis com cuidado, devolveu e ficou olhando para o espaço por um tempo que pareceu mais longo do que foi. 12 anos. A voz saiu rouca. 12 anos eu fiquei me perguntando se eu tinha feito alguma coisa errada sem perceber. Se eu tinha cometido algum erro que eu não sabia. Você não cometeu. Eu sei agora. Ele fechou os olhos por um segundo. Mas esses anos não voltam. Não voltam mesmo. E essa é a parte mais difícil de qualquer história de injustiça. A prova pode aparecer, o culpado pode ser responsabilizado, mas o tempo que passou não vem de volta, e isso fica dentro da gente de um jeito que não tem como explicar direito para quem não viveu. Marcos ficou quieto por um tempo respeitando isso. Depois disse: eu gostaria que você viesse trabalhar comigo, como consultor técnico, enquanto a gente regulariza a certificação. Tenho um advogado que já analisou o caso e acredita que a certificação pode ser restituída com as evidências que a Cecília guardou. Não vai ser rápido, mas vai acontecer. Robson olhou para ele. Por que você está fazendo isso? Porque você consertou o meu helicóptero sem me pedir nada em troca. Marcos fez uma pausa. E porque é a coisa certa a fazer. Robson ficou muito quieto. Olhou para as mãos. As mesmas mãos que ainda sabiam tudo, que o corpo tinha guardado inteiro enquanto o resto foi desmoronando ao longo de anos de injustiça. Tem uma condição, ele disse. Marcos esperou. Eu preciso encontrar minha filha. Cecília foi quem ajudou nisso também. Ela tinha um jeito de encontrar as pontas soltas que ninguém mais via. Fez perguntas, ligou para pessoas que conhecia de décadas em outras empresas e em 2 semanas tinha um endereço. A filha de Robson se chamava Lara. Tinha 18 anos. Estava num cursinho preparatório numa cidade a algumas horas de distância. A mãe tinha recasado. Lara sabia pouco sobre o pai, só o que a mãe tinha contado, que era uma versão incompleta de uma história que ela não tinha vivido. Robson ficou com o endereço na mão por 3 dias, sem fazer nada. Marcos percebeu, mas não disse nada. Deixou o tempo trabalhar. Na 4ª manhã, Robson chegou cedo no escritório e pediu para Marcos um favor. Me leva lá? Foram os dois no carro, sem helicóptero, sem cerimônia nenhuma. Chegaram numa rua tranquila de uma cidadezinha do interior no começo da tarde. Robson ficou parado na frente do portão de uma casa simples, pintada de amarelo claro, com uma planta na janela. Marcos ficou no carro. A porta abriu antes de Robson tocar no interfone. Uma jovem saiu com uma mochila nas costas, provavelmente indo para o cursinho. Parou quando viu o homem parado no portão. Eles ficaram se olhando por um tempo que nenhum dos dois soube medir. Robson não disse nada ainda. Ele estava aprendendo o rosto dela, como quem olha uma foto guardada por tempo demais e finalmente vê a pessoa real na frente. Eu sei quem você é, Lara disse. A voz era firme, mas havia alguma coisa ali embaixo tentando não aparecer. Minha mãe me mostrou uma foto uma vez. Eu sei que não tenho o direito de aparecer assim depois de tanto tempo. Robson começou devagar. Mas aconteceram coisas que eu preciso que você saiba. Não como desculpa, como verdade. Lara ficou olhando para ele. 18 anos, os olhos do pai, o jeito de segurar o queixo levantado que era claramente herdado de alguém que não dobrava fácil.
Você tem tempo para tomar um café? Robson prendeu o ar por um segundo, que pareceu longo demais. Tenho o resto da vida. Às vezes a gente acha que sabe como uma história vai terminar, e aí ela mostra que não sabia nada. Esse momento no portão eu não consigo contar sem sentir alguma coisa apertar aqui. Nos meses seguintes, as coisas foram se encaixando no ritmo que as coisas reais se encaixam, que é lento, irregular e às vezes frustrante. A restituição da certificação de Robson levou 7 meses, 3 audiências e muita papelada que parecia não ter fim. Houve momentos em que parecia que não ia dar certo, que o sistema ia engolir o processo sem dar resultado nenhum. Uma das audiências foi adiada sem data marcada, e Robson passou uma semana sem dormir direito, imaginando que estava de volta ao começo. Cecília acompanhou cada etapa sem reclamar uma vez. Ela estava na última audiência, sentada na frente, com a pasta original que tinha guardado por todos aqueles anos no colo, como quem cuida de alguma coisa sagrada. Quando saiu a decisão favorável, Robson estava de pé no corredor, com Marcos de um lado e Cecília do outro. Lara tinha ido. Estava atrás deles, com a mochila de sempre nas costas e os olhos brilhando de um jeito que ela tentava disfarçar. Robson não chorou na hora. Ficou muito quieto, como quem precisa de um tempo para entender que o peso que carregava na espinha finalmente foi embora depois de anos. Foi Cecília quem chorou, com a dignidade de quem chora com os ombros retos e a cabeça erguida. Eu deveria ter feito isso antes, ela disse baixinho. Robson colocou a mão no ombro dela. Você fez quando pôde. Isso já é muito. Eu fico pensando nessa frase. Você fez quando pôde. Porque a gente vive num mundo onde muita gente não faz nada com o que sabe, com o que guardou, com o que viu e ficou calada. A Cecília escolheu diferente, e essa escolha, depois de anos, mudou tudo. Robson voltou a trabalhar com certificação regularizada, como consultor técnico da empresa de Marcos. Não era o mesmo cargo que tinha antes, mas era o começo de algo que ele ia construir de novo, com as mesmas mãos que nunca esqueceram o que sabiam, mesmo quando todo o resto tinha desmoronado. Lara foi visitá-lo no 3º mês. Ficou um fim de semana. Eles não conversaram tudo o que precisavam conversar naquele fim de semana. Essas conversas levam tempo, e os dois sabiam disso sem precisar dizer. Mas foi o começo. E começos, às vezes, são tudo que a gente consegue pedir. O helicóptero vermelho continuou pousando no topo do prédio toda semana. E toda vez que Robson subia para a inspeção de rotina, ele passava a mão na lateral vermelha e ficava um segundo em silêncio, como quem lembra de onde veio e agradece de um jeito que não precisa de palavras. Fim da história. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava, porque ela não é sobre um herói que salva o dia de forma espetacular. É sobre um homem que passou anos inteiros carregando uma culpa que não era dele, mantendo o corpo em pé quando tudo dentro desmoronava. É sobre uma senhora de 67 anos que guardou um papel numa pasta esperando o momento certo, porque sabia no fundo que a verdade precisava de uma hora para acontecer. E é sobre um jovem que podia ter mandado aquele homem embora do terraço e não mandou, porque alguma coisa dentro dele reconheceu que ali tinha algo que valia a pena. Conta pra gente o que você achou dessa história e de onde você está assistindo. Você acha que a Cecília fez a coisa certa em guardar aquela pasta durante tanto tempo? Deixa nos comentários, a gente adora ler. Muito obrigado pela companhia de sempre. Não esquece do like e, o mais importante, de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.